E o que aconteceu? Foi isso? Ou será que foi o contrário? Então, o legítimo profeta, ele vai trazer uma mensagem, ele vai trazer à igreja um crescimento espiritual, vai melhorar o desenvolvimento espiritual de cada um. Não vai piorar. Se pelos seus frutos os conhecereis. E a maioria desses estão vivendo em pecado. Você chama as pessoas, paga altíssimo cachê para essas pessoas estarem na sua igreja. Pessoas que estão bebendo bebida alcoólica no hotel, ou no avião ou qualquer outro lugar. Pessoas que estão em adultério e são convidados aí direto pela igreja aí. Pessoas que cobram altíssimos cachês e estão em pecado. Então veja só, a Bíblia adverte, pelos seus frutos os conhecereis. Tópico 3, ainda sobre o falso profeta. Apesar de o falso profeta ser arrogante e iníquo, ele fala com grande eloquência. Isso basta para que ele seja tido como verdadeiro. Na obra Assim Diz o Senhor, John Webber diz que falsos profetas são aqueles que ministram em nome de Jesus nas nossas igrejas e conferências, os que partem o coração dos justos e que, embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo seu Espírito. Não tenha medo, na autoridade do Espírito de Deus, acautele-se dos falsos profetas. Seja prudente, o Espírito Santo, mediante o Evangelho, te fará discernir a procedência desses enganadores. Não se deixe conduzir por eles. Então veja só, o que está ocorrendo hoje na igreja é isso. São os falsos profetas que estão vindo às igrejas cobrando altíssimos cachês, pessoas que estão vivendo em pecado, pessoas que só estão interessadas no benefício financeiro, pessoas que fazem a obra de Deus por dinheiro e que cada dia conquistam mais fama. Por quê? Porque eles estudam, tem aí 100 livros na estante, né? Aí estudam, pregam, aí aprendem a pregar, a entonação da voz, aprendem a hora de pular, a hora de gritar e enganam as pessoas. Veja que são pessoas que andam muito bem trajadas, roupas finíssimas, caríssimas. Pessoas que querem aí os melhores hotéis, os melhores restaurantes, que só andam em carro de luxo. Veja só, esses aí é que a igreja está chamando para pregar nas igrejas hoje. São os falsos profetas. Exatamente, são identificados essas coisas aí, identificam claramente que eles são falsos profetas. Então, igreja, desperte, acorde. Quem está chamando essas pessoas, quem está pagando, são os pastores, são os líderes, são eles que escolhem, são eles que apoiam, são eles que estão por trás de tudo isso. Porque não adianta um líder de departamento, quando chama alguém, é evidente que o pastor sabe. É evidente que o pastor apoiou. E o dinheiro só sai se o pastor deixar. Então, quem são os culpados? São vocês mesmos, pastores, os líderes. Então, é hora de mudar. Por que nas convenções não se fala sobre isso? Ah, tem a convenção de pastor. Então fala lá, a partir de hoje o salário máximo, o cachê máximo aí é tanto. Acabou. Para cantor, para pregador. Estipule. Acabe com esse mercantilismo na igreja. Conclusão. Acabamos de estudar o exercício do ministério do profeta no Antigo e no Novo Testamento. Vimos que tal ministério, juntamente com os apóstolos, era um dos pilares da liderança da igreja do primeiro século, Efésios 2:20. Apesar de, ao longo da história da igreja, o ministério de profetas ter perdido preeminência, sabemos o quanto ele é importante para a vida espiritual da igreja de Cristo. O profeta do Senhor, com autoridade e sabedoria divina, deve desmascarar as injustiças, o falso profetismo e primar pela edificação da igreja do Senhor Jesus. Que Deus levante os legítimos profetas. Então vamos orar, vamos pedir a Deus, vamos desejar que os legítimos profetas estejam na igreja. Que cada congregação tenha aí um profeta legítimo de Deus, que revele pecado, que traga mensagem de juízo sobre o pecado e faça com que o povo se volte para Deus. Oremos para que os profetas tenham uma oportunidade na igreja de trazer a mensagem de Deus para a igreja. Vamos orar juntos agora.
Se você deseja nos convidar para estarmos aí na sua igreja, estamos disponíveis para os irmãos. Sempre lembrando, nós não cobramos nada. Os irmãos podem nos convidar, estaremos aí na sua igreja. Temos aí o endereço logo abaixo, aí você vê endereço, telefone, endereço eletrônico, passe o e-mail para nós, nos ligue e estaremos aí com você. Queremos convidar você que esteve nos ouvindo para que você aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador agora. Essa é a sua oportunidade. Comece uma vida nova com Deus a partir de agora. Vamos orar neste momento e vamos, cada um de nós, pedimos a Deus para que nos levante como profeta de Deus na igreja, ou que pelo menos Deus levante alguém na igreja, se você não deseja ser profeta, já que vai ser perseguido, odiado. Então você ore para que Deus levante alguém que esteja sempre trazendo aquela mensagem que vai fazer com que você se arrependa dos seus pecados, conserte sua vida com Deus, para que você seja salvo. Vamos orar agora neste momento. Pai querido, em nome de Jesus. Ó Deus, sabemos que o Senhor se agrada, Senhor, daquele que arrependido dos seus pecados se chega a Ti. Ó Senhor, salva agora essas vidas. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor. Revela a eles, Pai, convence-os do pecado, da justiça e do juízo e revela a Tua salvação através do Teu Filho Jesus Cristo, que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Pai querido, aqueles que se chegam a Ti, desejando o ministério de profeta, ó Deus, usa poderosamente, ajuda-os, ó Deus, em nome de Jesus, dá, Senhor, a confirmação através dos sinais, prodígios e maravilhas. Pai, concede-nos, Senhor, esse ministério de profeta. Ó Deus, desperta os profetas na Tua igreja, ajuda que eles tenham a oportunidade de falar, Senhor, de combater o pecado. Deus, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos então aí ao nosso questionário agora. O questionário nosso está aí todas as quintas-feiras à noite em nosso site e em outros sites também. Aqui nos vídeos nós trazemos só as respostas já corretas, preenchidas e somente então as respostas já verdadeiras. Dentro do texto áureo então, primeiro aí para completar, e a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas, 1 Coríntios 12, 28. Dentro da verdade prática, a segunda aí para completar, o ministério de profeta é fundamental para a igreja de Cristo nos dias atuais. Dentro da parte 1, o profeta do Antigo Testamento. Temos aí a pergunta número 3. Qual o conceito de profeta no Antigo Testamento? Então, o profeta do Antigo Testamento era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. O Altíssimo fazia dele o seu porta-voz, um embaixador que representava os interesses do reino divino na terra. Quando Jesus levantava um profeta, designava-o a falar para toda a nação israelita e até mesmo a povos ou nações estranhas. Ao longo de toda a história veterotestamentária, o Senhor levantou homens e mulheres para profetizarem em seu nome. Alguns profetas foram Samuel, o último dos juízes, temos aí Elias e Eliseu, a profetisa Uda e muitos outros como os profetas literários Isaías, Jeremias e Daniel. Pergunta número 4. Como era o ofício de profeta no Antigo Testamento? Então, através da inspiração divina, o profeta recebia uma revelação que desvendava o oculto, anunciava juízos, emitia conselhos e advertências divinas. Expressões como veio a minha palavra do Senhor e assim diz o Senhor, eram fórmulas usuais para o profeta começar a mensagem divina. Jeremias 1,4, Isaías 45,1. Símbolos e visões também eram formas de Deus falar através dos profetas ao seu povo, como está em Jeremias 31,28, Daniel 7,1. Num primeiro momento, o profeta exercia um importante papel de conselheiro no palácio real. Veja aí Natã, profeta, que confere aí com 2 Samuel 12,1, 1 de Reis 1,8, 10, 11. Após a divisão do reino de Israel, o profeta passou a ser perseguido, pois sua profecia confrontava diretamente a prepotência da nobreza, a dissimulação dos sacerdotes e a injustiça social. Pergunta número 5. O que era o profetismo? De acordo com o dicionário teológico do CPAD, o profetismo foi um movimento que surgiu no período aproximado do século 8 a.C., tanto em Israel quanto em Judá.
O objetivo desse movimento era restaurar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria, denunciar as injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor e reavivar a esperança messiânica. Foi nesse tempo que os verdadeiros profetas em Israel foram cruelmente surrados, presos e mortos. Parte 2, o profeta em um Novo Testamento. Pergunta número 6. Qual a importância do termo profeta em um Novo Testamento? Como já vimos em Efésios 4:11, são mencionados 5 ministérios que exerciam papéis fundamentais na liderança da igreja antiga: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Não por acaso o termo profeta aparece na segunda posição na lista apresentada em 1 Coríntios 12:28 e Efésios 4:11. O profeta é identificado 3 vezes na Epístola aos Efésios como alguém que acompanhava os apóstolos: 2 Efésios 2:20, 3:5, 4:11. A Bíblia afirma que os concidadãos dos santos e da família de Deus estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, Efésios 2:19 e 20. Aqui a Bíblia denota a importância do ministério de profeta na liderança da igreja do primeiro século. Pergunta número 7. Como é o ofício do profeta neotestamentário? Então, de acordo com o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, o profeta neotestamentário era adotado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra do Altíssimo. Apesar de ele algumas vezes predizer o futuro, conforme instrui-nos a Bíblia de Estudo Pentecostal, seu ofício consiste em proclamar e interpretar a palavra de Deus por vocação divina, com vistas à administração, exortação, ânimo, consolação e edificação da igreja. Era dever do profeta do Novo Testamento, assim como para o Antigo Testamento, desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro e combater o mundanismo e frieza espiritual entre o povo de Deus. Por causa da mensagem de justiça que o profeta apresenta em tempos de apostasia e confusão espiritual, inclusive na igreja, não há outro jeito. Ele fatalmente será rejeitado e perseguido por muitos. Pergunta número 8. Qual o objetivo do dom ministerial de profeta no Novo Testamento? Então, a função do profeta do Novo Testamento é apresentada por Paulo no mesmo bloco de versículos em que ele menciona os 5 ministérios em Efésios 4:11 a 16. O profeta é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã, pois como um organismo vivo, a igreja, o corpo de Cristo, deve desenvolver-se para edificação em amor. Para que tal seja uma realidade, os profetas do Senhor devem desempenhar suas funções capacitados e dirigidos pelo Espírito Santo. Parte 3, discernindo o verdadeiro profeta do falso. Pergunta número 9, que é para completar dentro dos termos simplicidade e arrogância. 2 características do verdadeiro profeta são a simplicidade e o amor. Ainda que a palavra seja de juízo, o coração do profeta transborda de amor e a sua conduta simples demonstra a quem ele está servindo, o Deus de amor. Lembremos-nos de Jeremias, de Oséias e do próprio Senhor Jesus. Já o falso profeta só pensa em si, em seu status de benefícios, profetiza objetivando a autopromoção, ele mente, ilude e engana. Lembremos-nos de Ananias, o profeta mentiroso que enfrentou Jeremias. Pergunta número 10. Como conhecer o verdadeiro e o falso profeta de Deus? Então, pelos frutos os conhecereis. Uma advertência séria de Jesus para os seus discípulos foi acerca da precaução com os falsos profetas. Jesus disse que os conheceríamos pelos seus frutos, pois o resultado ou fruto do que o profeta diz e faz revela o seu caráter. Você conhecerá de onde procede a árvore, profeta. Lembre-se de que não devemos diferenciar o verdadeiro profeta do falso pela performance ou pelo espetáculo, mas pelos frutos que eles produzem. Pergunta número 11. Complete sobre o falso profeta. Apesar de o falso profeta ser arrogante e iníquo, ele fala com grande eloquência, e isso basta para que ele seja tido como verdadeiro. Na obra Assim Diz o Senhor, CPAD, John Bevere diz que falsos profetas são aqueles que ministram em nome de Jesus nas nossas igrejas e conferências, os que partem o coração dos justos e que, embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo seu Espírito. Não tenha medo, na autoridade do Espírito de Deus, acautere-se dos falsos profetas, seja prudente. O Espírito Santo, mediante o Evangelho, te fará discernir a procedência desses enganadores. Não se deixe conduzir por eles. Conclusão aí, pergunta número 12, complete. O ministério do profeta, juntamente com o dos apóstolos, era um dos pilares na liderança da igreja do primeiro século, Efésios 2:20. Apesar de, ao longo da história da igreja, o ministério do profeta ter perdido preeminência, sabemos o quanto ele é importante para a vida espiritual da igreja de Cristo. O profeta do Senhor, com autoridade e soberania divina, deve desmascarar as injustiças, o falso profetismo e primar pela edificação da igreja do Senhor Jesus. Que Deus levante os legítimos profetas. Glória a Deus. Aleluia.